Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho antes da nossa atividade espiritual de hoje, que é uma atividade que a gente chama de orientação. E vamos conversar um pouquinho sobre a força da palavra. É rápido, é mais uma reflexão para a gente entender o que é, ou pensar um pouco melhor sobre o que é a nossa força expressa através do som, através das nossas palavras. E, na verdade, isso é algo extremamente valioso se a gente observar. Porque o nosso organismo ele faz todo um trabalho bem sintonizado com os nossos sentimentos e pensamentos para expressar as palavras que nós soltamos. Só que muitas vezes nós soltamos palavras que expressam coisas que a gente não gostaria de falar e acaba falando. Outras vezes nós expressamos uma série de confusões que ocorrem dentro de nós e outras vezes um mergulho de tantos pensamentos, de tanta influência também que a gente recebe do meio e acaba soltando isso com as palavras. Então, de certa maneira, muitas pessoas se perdem ou perdem a sua identidade de força em sua palavra. Ou seja, ela expressa mais os ruídos que estão acumulados no campo dela, no pensamento, nas emoções, do que aquilo que realmente sai dela. E às vezes, numa situação de aborrecimento, de nervoso, de tristeza, de raiva, a gente solta muitas coisas e depois, passando um pouco, a gente para e fala, nossa, por que, né? Expressei aquilo. Mas a palavra é uma maneira de pegar algo bastante abstrato, ou seja, que se encontra invisível, que são nossos sentimentos e pensamentos, e faz um trabalho de transformar aquilo e materializar aquilo através do som. E precisamos entender que o som é vibração. Toda vibração, ela produz um efeito. Então, as palavras que nós falamos, seja em que idioma for, ela tem o seu efeito. Às vezes a gente não conhece um idioma e ouve uma música e fala, nossa, adorei essa música. E você não conhece nada do idioma. Mas o ritmo, a forma daquele artista, daquele cantor, daquela pessoa, daquele intérprete, o que for, pronunciar aquelas palavras, elas te tocam de alguma maneira. Então, não necessariamente o idioma é a síntese maior da comunicação, porque nós podemos não entender o idioma e sentirmos ainda sintonizados com aquela expressão que alguém fez, através do som, através da palavra. Então, a palavra tem os seus segredos. E a gente precisa entender esses segredos da palavra para produzir efeitos melhores na nossa vida. Se nós nos aborrecemos e soltamos uma série de resíduos de tensão através da palavra, o quanto disso nós fazemos na nossa vida em relação ao quanto de palavras boas, positivas, em equilíbrio, nós realizamos. Qual que é o peso disso? Será que o pesadão está maior do que o que é bom? O quanto que a gente está realmente pronunciando, projetando e produzindo efeito através de nossas palavras. Por que existe reza? Reza não é só um meio de conexão com algo além, maior, com forças espirituais, com forças sutis. É também um meio de materializar, fazer com que a nossa atenção
fixe naquele caminho, penetre naquele caminho, penetre naquela situação pronunciada, se envolva. Então, a nossa emoção está contribuindo para aquilo, o nosso pensamento está contribuindo para aquilo, e aquilo acaba produzindo efeito no nosso corpo e também além de nós. Uma palavra forte, ela penetra. Uma palavra fraca, ela traz dúvidas. Uma reza é uma palavra forte, é uma potência forte. Seja a forma que for, no idioma que for, mas ela é uma potência forte. Apesar que existe uma outra coisa aí, que é o estudo da frequência. Por exemplo, na tradição tubacuaçu, nós pronunciamos a pronúncia de reza. A pronúncia de reza, ela não é entendida como uma palavra que significa alguma coisa, ou sons montados, expressos que significam alguma coisa, mas sim a frequência desses sons. Então, a produção desses sons, ela faz um efeito mediante a toda a manifestação dessa dita frequência. Quando nós nos conectamos, por exemplo, com uma planta, o que é conectar com uma planta? Não é só você falar, ó, que planta bonita, ó, como eu gosto de você, né? Que bonita você é, olha, né? Não. Pensem como a gente pode entrecruzar a nossa energia com a energia da planta. Entrecruzar a nossa existência com a existência da planta. Então, nós fazemos isso através de uma reza, por exemplo. Através desse sentido de frequências vibradas, manifestadas. O Obayanka é isso. É uma frequência em reza. É uma reza frequencial. Então, existem idiomas, línguas, que têm essa manifestação de frequências, principalmente os milenares, os mais antigos, de povos e etnias mais antigas, que procuram sintonizar com as frequências da natureza, seja a natureza externa, seja a natureza interna. Existem sons que são mais ativos em nós, existem sons que são mais passivos, existem sons pronunciados que nos levam a aumento da adrenalina, existem sons pronunciados que nos levam à calmaria, à tranquilidade. E isso é real. Isso não é uma coisa fora do normal. Isso é muito normal. Isso é muito real. Agora, quantas pessoas param para perceber a pronúncia que realizam? Aí que está o ponto. Porque se você amaldiçoar a sua vida continuamente, não dá certo, não dá certo, não dou certo, não consigo, não dou certo, não vai dar certo, não vai dar certo. É esta frequência vibrada que você está manifestando, materializando, produzindo efeito na sua vida, trazendo pessoas que não vão ser compatíveis com o seu equilíbrio, produzindo fenômenos externos favoráveis ao seu desequilíbrio, ao invés de equilibrar. E tem uma outra questão também nesse segredo da palavra, da pronúncia, que é o ritmo da palavra. O volume, a altura da pronúncia. Tudo isso tem a ver com a questão frequencial. Porque mesmo falando português, se eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, ou prestem mais atenção, eu posso, de repente, abaixar um pouco o volume. Ou lhe chamar a atenção aumentando o volume da minha voz. Tudo isso, essa expressão, essa maneira de se comunicar, não é apenas uma técnica de comunicação, é a técnica da comunicação que envolve não só o entendimento para o outro, o meio real para se comunicar, mas como também a vibração, a energia.
a força, a potência, a energia espiritual. Então, nós nos comunicamos com as forças espirituais pronunciando. Porque nós queremos que materialize aqui no meio físico aquilo que estamos pedindo para as forças espirituais. É por isso que pronunciamos. E queremos criar um campo ao nosso redor, na nossa direção, e também transbordando além de nós, que seja esta sintonia com essas forças espirituais. Aí a gente coloca no dia a dia uma casa onde as pessoas elas estão completamente em confusão mental, brigando, irritadas todos os dias. Todos os dias tem um problema, todos os dias tem palavras terríveis que não é a verdadeira, que não é a essência da pessoa, que não vai contribuir para a saúde mental, saúde emocional, equilíbrio, harmonia, energia. Não precisa de nenhuma força espiritual negativa para atingir essa casa. Ela já está repleta de energias compatíveis a coisas ruins. E ali vai começar a acontecer situações ruins. Porque aquilo que é materializado através da pronúncia naquela casa é ruim. Ou seja, as próprias pessoas estão amaldiçoando o próprio ambiente onde elas se encontram. Imagina quando a gente faz isso para o nosso corpo. Não gosto do meu corpo, não gosto do meu corpo, não gosto do meu corpo, não quero meu corpo, não gosto do meu corpo, não gosto do meu corpo. Imagine isso. Né? Então, esses detalhes, lógico, são detalhes importantíssimos para a vida que não é ensinado na escola, mas é ensinado num caminho espiritual. É ensinado para que a pessoa realmente desperte e mude o ritmo da sua vida e transforme melhor o seu destino. Faça melhor os seus passos para produzir melhor o seu destino. Era isso que eu queria deixar com vocês nessa noite. Rishkaerá Poranheté pela presença de vocês. Vamos aí às orientações espirituais, né? E ouvir essa força da frequência da palavra. E você que está assistindo esse vídeo, quer participar, tem todas as informações na descrição. Rishkaerá Poranheté.